Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 5 sobre análise sintática 4 e hoje nós veremos aí a crase antes de lugares, pessoal, cidades, estados, países, tá ok? Pois bem, pessoal, não é difícil a crase antes de lugares, é bem fácil, tá? A gente viu que a crase, né, ela vai acontecer mediante essa estrutura aqui. A crase, ela vem da regência, né, do verbo ali com a preposição a mais o artigo a, que é igual a crase. Essa é a estrutura da crase. Para que haja crase, tem que haver ali a questão da regência, né, com a preposição a, mais o artigo a na frente do substantivo feminino, né, e resulta isso na crase. Então guardem bem isso. Tem que ter a preposição a mais o artigo a. Tem que ser uma palavra que admita o artigo, tá? O artigo a nesse caso. Pois bem, diante de cidades, pessoal, nós temos aqui, ó, São Paulo, Campinas, Fortaleza, Cuiabá, Paris e Nova York. Essas cidades aqui, pessoal, elas admitem artigo na frente delas ou não? É fácil de saber. Eu vou colocar os artigos. Eu digo a São Paulo, né? Eu digo São Paulo é uma cidade muito bonita. Eu não digo a São Paulo é uma cidade muito bonita. Ou seja, ela não admite artigo. Nenhuma dessas aqui admite artigo. Eu não digo a Campinas, eu não digo a Fortaleza. A Fortaleza é uma cidade bonita. A gente não coloca artigo na frente de nenhum. Digo, repito as palavras, vocês vão ver que a gente não fala. A Paris é uma cidade bonita. Também a gente não diz. A Nova York, a gente diz São Paulo, Campinas, Fortaleza, Cuiabá, Paris, Nova York. A gente fala sem o artigo na frente. Em geral, as cidades não aceitam um artigo ali na frente, pessoal. Não vai ter crase ali antes de nomes de cidades, tá? É raro aceitar o artigo. Agora, em nome de países e estados e outros lugares que possam admitir o artigo, a crase vai acontecer, ela vai ocorrer, tá? Então eu tenho ali, ó, França, Itália, Flórida, Califórnia, China e Paraíba, que são aí, né, cidades e estados. Eu digo a França, né? Eu digo a Itália, com certeza. E eu digo a Flórida, a Califórnia, a China, a Paraíba. A gente coloca o artigo quando a gente vai falar, ou seja, esses estados e países aí admitem o artigo na frente deles. O que vai acontecer? Vai resultar na crase. Aqui não vai resultar na crase, porque não admite o artigo, e aqui vai resultar na crase, porque se eu tenho um artigo e eu tiver o verbo que peça a preposição, junta os dois as e dá a crase, tá, pessoal? Então isso é fatal, tá? Observe o seguinte, a estrutura está aqui e o verbo está aqui, né? A gente sabe que o verbo ir, ele pede a preposição a, então eu vou dizer, né, fui a. Olha o que acontece aqui. Não pede artigo, a gente já viu que não pede. São Paulo, São cidades, Campinas e tal, não pede artigo. Não cabe artigo ali na frente. Mas eu vou ter, obviamente, a preposição. Porque quem disse fui a São Paulo, fui a Campinas, fui a Fortaleza, fui a Cuiabá e assim por diante. Pede a preposição, mas não pede o artigo, não tem artigo ali. Então isso é importante vocês falarem. Quando eu digo fui a São Paulo, esse a é uma preposição, não é um artigo, porque eu não digo a São Paulo, né? A gente até diz num outro caso que a gente vai ver lá no final, mas neste caso aqui não, né? Como é que estava São Paulo? Foi viajar para lá? A São Paulo tá bem bonito, tá bem legal. A São Paulo, não existe isso. A São Paulo tá bom, tá boa. Fica estranho, né? Então não tem, eu só tenho aqui a preposição e não tenho o artigo, tá, galera? Não vai resultar na crase. Ó, não tem essa estrutura ali, não resulta na crase, tá? Ela é nula. Agora, nesses países e estados que a gente viu aí, que aceitam o artigo, tá? Vai ser muito fácil de quê? De resultar na crase. A estrutura é essa aqui. Olha lá. Eles aceitam o artigo. Todas essas cidades aceitam o artigo. Agora, quem vai a. Não é? Então eu tenho a estrutura aqui, né, que vai resultar na crase. Quem vai a. E aí eu tenho os artigos ali. O que vai acontecer com isso aqui? Puf! Crase. Fui à França, fui à Itália, fui à Flórida, fui à Califórnia e assim por diante, todos com crase, porque quem vai a e eles aceitam o artigo. Então vai ter crase sim antes desses estados e países aqui.
porque eles aceitam artigo, tá? E aí, claro, o outro A é da regência do verbo. Tá, galera? Olha vamos fazer um treino aqui. Bahia tem praias lindas, né? Como é que eu digo? Eu digo a Bahia tem praias lindas ou eu digo Bahia tem praias lindas? Eu digo com certeza, ó, ali, né? Opa, daqui ó, todos eles, vamos começar pela Bahia. Bahia tem praias lindas, eu digo a Bahia tem praias lindas? O que vocês acham? Com certeza, eu digo a Bahia tem praias limpas, eles aceitam artigo. Eu falo a Bahia tem praias limpas, então aceita artigo. Se aceita artigo, pessoal, o que vai acontecer? Quando eu falar ali com o verbo que peça a preposição a, significa que vai resultar na crase. Olha a estrutura lá, ó. Maria foi à Bahia. Esse a aqui, né, o que é? É o a ali, artigo da Bahia. O outro a que vem é o a que vem do verbo vir, né? Ó, o verbo ir e vir ali. Quem vai, vai a. Tá aqui, ó. Quem vai, vai a. O que vai acontecer? Vai resultar na crase. Junto os dois, eu vou dizer Maria foi à Bahia com crase. Obviamente, tá? O nosso próximo item aqui é Brasília. Tá ali, ó. Brasília. Opa, não, Argentina. A Argentina vai perder a Copa. Eu consigo dizer, eu digo a Argentina. Vocês sabem disso, a gente fala a Argentina. É um país isso, a Argentina é um país aquilo. Né? Então, ele admite artigo, vai acontecer a mesma coisa que ali. Maria foi a, ó, o a artigo e o a preposição. Então vai ficar Maria foi a Argentina com crase. Agora vamos ver Brasília. Brasília aceita artigo, a Brasília é a capital. A Brasília é um carro, daí aceita artigo. Né? Mas aqui neste caso, o nome da cidade não aceita. Como é que vai ficar? Maria, ali ó, não aceita artigo, tá? Maria foi a, aí eu só tenho a preposição, então não vai acertar. Não aceita artigo, não vai ter crase, tá lá ó. Maria foi à Bahia sem crase, eu só tenho uma preposição. Da mesma forma que Roraima. Roraima fica perto para o norte, né? Aqui, não aceita artigo. Maria foi a Roraima, só tem aqui a preposição. Vai ficar Maria foi a Roraima sem crase, né? Porque o a é só uma preposição, tá, galera? Um artifício para reconhecer, e aí aqueles artifícios eu ensino porque eu sei que algumas pessoas podem aprender com esses artifícios, mas eu sei que outras pessoas têm uma certa dificuldade. É esse aqui, ó, antes da cidade. Decorem isso, vinde, crase pra quê? Vindá, crase, lá. O que isso quer dizer? Nós temos aqui, ó, o verbo vir. Eu digo vim de São Paulo, ou eu digo vim da São Paulo. A gente já sabe que não admite artigo, então não vou dizer vim da São Paulo, eu vou dizer vim de São Paulo, vim de Campinas, vim de Fortaleza, vim de Cuiabá, vim de Paris, vim de Nova York. Por que eu digo tudo de aqui, pessoal? Porque a gente já viu que não aceita artigo, não posso dizer vim da São Paulo, então é vim de, por isso que a gente fala dessa forma. O que acontece aqui? Olha lá, ó, da é de mais a. Não ocorre aqui o artigo, né? Eu só tenho de. Vim de, crase pra quê? Então eu falo o nome da cidade. Ah, eu tô com o nome de Fortaleza ali, daí o verbo é vir. Vim de Fortaleza ou vim da Fortaleza? Vim de Fortaleza não dá crase, tá? Só vai dar crase quando aparecer da na frente da cidade. Que é isso aqui, ó. Vou a. Não, aqui não vai aparecer também, porque são as mesmas cidades, ó. Vou a. Tem alguma coisa aqui? Não, só tem a preposição, né? Então, ó, isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui. Aqui eu tenho um D mais A, eu só tenho D, mas eu não tenho A. Aqui eu tenho o A, é preposição também, mas eu não tenho outro A aqui, então não vai resultar na crase, de jeito nenhum, tá? Agora olha aqui, ó, mesma coisa, ó. A gente já viu que essas cidades aqui aceitam o artigo, por isso que é importante você saber se aceita artigo ou não. Quem vai a. Vim. O que vai acontecer aqui? Da França, porque eles aceitam o artigo. Eu tenho a preposição de mais o artigo a, né? Então vai ficar de mais a. Vim da França, vim da Itália. Ou seja, vim da, crase, lá. Vim de, crase pra quê? O que vai acontecer? Vai ter crase. Vou a, preposição, e vou a, né? Vai virar isso aqui, ó. A França com crase, a Itália com crase, a Flórida, tudo com crase. Porque aqui eu reúno a preposição do verbo e mais o artigo, né, antes do substantivo, então vai ter crase. Por isso que eu digo vim de, crase pra quê? Vim da, crase lá. Eu pego a cidade e digo, né, vim de
Tal cidade, se deu D, crase para quê? Não precisa de crase, porque não reúne aí o artigo mais a preposição. A gente já sabe, a maior prova, não reúne o artigo a preposição a mais o artigo a. Né? Quando eu digo vindar, significa que aquela cidade aceita artigo. E aí eu vou ter que fazer a mais a e vai resultar na crase. Tá? Exercício para vocês, façam isso aqui para ver se vocês vão acertar. Se tem crase ou não. Pega a cidade, né? Aqui é Escócia, Alemanha, Portugal e Goiânia. Vê se elas aceitam o artigo. Se elas aceitarem artigo, com certeza vai ter crase. Vamos fazer o exercício aqui, pessoal. Tá? A cidade em questão é Escócia. Eu digo vim de Escócia ou vim da Escócia? Eu digo vim da Escócia. Vim da, crase lá. Então, ó, se eu digo vim da, crase aqui. Vai ficar Maria voltou à Escócia. O verbo nem é vir. Maria voltou à Escócia. Porque eu digo vim da. Né? Eu digo vim de Alemanha. Hoje de manhã eu vim da Alemanha. Vim da Alemanha. Eu digo vim da. Então, crase lá. Ó, a Alemanha. Agora aqui, João viajou Portugal. Eu digo vim de Portugal ou vim da Portugal? Eu digo vim de Portugal. Então, vim de, crase para quê? Não tem crase aqui. A mesma coisa Goiânia. Eu digo vim de Goiânia. Se eu digo vim de Goiânia, né? Vim de, crase para quê? Também não tem crase. É só vim da, crase lá. Vim de, crase para quê? E aqui é o que eu estava falando para vocês no início. Olha o que eu tenho aqui. Jovem, a gente já sabe, Porto Alegre, Curitiba e Salvador não aceitam um artigo. Não aceitam um artigo. Então, com certeza, não vai ter crase aqui, né? Porque eu só tenho aqui a preposição. Porém, se essas cidades estiverem determinadas, né, especificadas aqui, né, vai ocorrer a crase. Porque daí já vou ter outra estrutura. Aqui eu não tenho, a Porto Alegre e Curitiba não tem nada determinado. Mas aqui eu já tenho a bela Porto Alegre. Daí já ocorre o fenômeno da preposição com o artigo. Tá? A bela. Tá ali, ó. Né? O jovem garoto referiu-se à bela Porto Alegre. Não é só Porto Alegre, é bela. Aí tem que ter crase se tiver aqui, ó, determinado, especificado. A mesma coisa que retornarei a Curitiba dos meus sonhos. Tá especificado. Então vai crase. Isso você tem que estar ligado. A mesma coisa aqui. Irei a Salvador de Jorge Amado. Tá especificado. Quando tiver especificado, determinado, vai crase sim.